Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias abre hoje falando do caso Beto Richa. O Ministério Público Federal, através da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que seja revista a decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que determinou a soltura do ex-governador tucano e de outros 14 investigados na Operação Rádio Patrulha do GAECO. Diga lá, Mark. Dodge pediu ao ministro Gilmar Mendes que determine a remessa para livre distribuição, como o pedido de habeas corpus, e que, caso ele não entenda assim, que o recurso seja remetido para julgamento do plenário. A Procuradoria ainda afirmou que a defesa de Richa adotou expediente jurídico exótico que resultou no direcionamento do pedido para o ministro Gilmar Mendes. Os advogados do ex-governador entraram com o recurso baseado na inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigado, em ação que era relatada pelo ministro. De acordo com a Procuradoria, a tese é incompatível com a natureza jurídica das decisões. Segundo ela, ainda que o argumento fosse válido, o remédio cabível contra a situação seria, em tese, a reclamação constitucional e não a petição, dentro de uma ação utilizada pela defesa. Para Raquel Dodge, o instrumento utilizado por Richa abre precedente para que qualquer preso temporariamente recorra ao argumento. Bom, esse recurso do Ministério Público Federal foi um recurso muito sintético, né? 6 páginas apenas. O texto é um ataque ao ministro Gilmar Mendes, frontal, tá bem resumidinho e chama o Gilmar Mendes de tudo, menos de santo, né? Dizendo, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes já havia até antecipado o seu juízo antes da decisão. Quem também encaminhou recurso contra a decisão do ministro Gilmar Mendes foi o Ministério Público do Estado do Paraná. Daí sim, numa peça muito mais extensa, elaborada pelo que tem de melhor aí no Ministério Público Estadual, os melhores procuradores, aqueles que têm um maior burilamento da matéria penal, professores de direito penal, professores de direito criminal, fizeram essa peça pedindo que seja revertida a decisão do ministro Gilmar Mendes. De qualquer sorte, me parece que o sucesso, tanto de uma quanto de outra, sucesso comprometido. Não haverá uma revisão do que decidiu o ministro Gilmar Mendes nesta altura do campeonato. Foi uma jogada que os promotores e procuradores estão chamando de chicana jurídica, de um lado. De outro, quem opera o direito entende que foi uma jogada brilhante de você buscar um habeas corpus dentro de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tô falando um juridiquês aqui, porque foi isso que, no fim das contas, virou o debate. Se esse era ou não o remédio certo para se buscar a soltura do hoje candidato ao Senado, Beto Richa. Se é ou se não é, é o Supremo que vai dizer. Mas também é o seguinte, né? O ministro Gilmar Mendes agora abriu a porteira. Todo mundo na mesma situação do ex-governador Beto Richa pode peticionar dentro de uma DPF. Virou mas é um samba o que virou esse caso no Supremo Tribunal Federal. Minha projeção: não haverá sucesso no pedido do MPF e nem do Ministério Público do Estado do Paraná. Beto Richa continuará solto e em campanha eleitoral. Campanha eleitoral hoje do Beto no rádio repetiu aquele recado da televisão, o recado do mimimi, né? Da vitimização. E que vai colar em muita gente. Há uma ansiedade muito grande no Paraná pela divulgação de novas pesquisas eleitorais para ver se houve ou não houve um reflexo na disputa ao Senado Federal aqui no estado. Daniel, tem mais um item nesse ingrediente aí. A partir do próximo dia 23, nenhum candidato pode ser mais preso. Isso porque a lei eleitoral garante que 15 dias antes da eleição, nenhum candidato pode ser preso por nenhum motivo, a não ser em estrito flagrante. Então, se não tiver decisão até o próximo sábado, a partir de domingo, Beto não é mais preso, pelo menos até a eleição. Ou seja, não muda nada, fica tudo como está. Nesta terça-feira, ontem, né, o ex-governador Beto Richa reuniu prefeitos e lideranças
no comitê de campanha dele. É o primeiro evento do Beto depois da prisão na Operação Rádio Patrulha. Conta pra gente aí, Mark, como é que foi? Daniel, nessa terça-feira, portanto, o ex-governador reuniu prefeitos e lideranças políticas no comitê de campanha nesse evento. A reunião partidária foi realizada no escritório de Beto Richa, no centro daqui de Curitiba. O evento foi fechado para a imprensa, mas quem participou disse que Beto chorou, criticou a maneira como as prisões foram realizadas e reafirmou que mantém a candidatura. Em 1 hora de discurso, o ex-governador ainda falou sobre a carreira dele na política e os quase 8 anos como governador. O tucano não falou sobre a decisão da coligação partidária que formalizou no Tribunal Regional Eleitoral a suspensão da candidatura dele para o Senado. E ainda falando sobre a Rádio Patrulha, a operação que prendeu o tucano, a Justiça autorizou a abertura de uma conta judicial para o depósito de um cheque de quase R$1 milhão do empresário Celso Frari. Ele afirmou ter feito pagamentos a Pepe Richa, irmão do ex-governador Beto Richa, e ao delator Tony Garcia. A Justiça também determinou que o Ministério Público e o delator Tony Garcia entreguem os equipamentos usados para gravar os áudios da Operação Rádio Patrulha. O pedido foi feito pela defesa do irmão do ex-governador. Os advogados solicitam uma perícia nos equipamentos para apurar como as gravações foram feitas e reforçam a necessidade de se verificar a rigidez da prova, a robustez da prova, com a realização de uma perícia para se analisar os padrões de voz, a existência de edições, além de datas e horários dos diálogos. Pois é, então eu vou analisar essa questão antes do ouvinte, pelo um outro lado também. Que canseira que a gente esteja num período eleitoral em que esse seja o tema do debate. Queria estar o microfone da Jovem Pan dissecando as propostas dos candidatos, ao Senado inclusive, para que a gente pudesse esclarecer o ouvinte e que ele pudesse escolher de uma maneira individual, autônoma, aquele que ele considera o melhor candidato. A gente já está aqui, 5, 6 minutos com o Jornal no Ar falando de prisão, de recurso, de reunião para falar disso ou daquilo. Cansa, virou nisso e virou isso a política brasileira. E a gente ingressou num momento em que o cenário nacional me preocupa muito mais do que o cenário local. Nós temos hoje a disputa do hospital versus cadeia. A disputa presidencial é um embate entre a turma do hospital contra a turma do preso, do cadeiro velho, do condenado, do corrupto lavador de dinheiro, de um lado, contra o que levou a facada de outro. É mais uma vez uma reedição dos extremos. Nós estamos num debate em que o Haddad não para de subir, projeção que esse jornal já fizera, há muito tempo. O Haddad está lá em cima, e ontem a pesquisa que foi divulgada mostrou que no segundo turno, Mark, entre Haddad e Bolsonaro, 40-40, segundo o Ibope. Não vai resistir um. Os caras vão se matar na rede social. E aí a gente tem o debate aí a se desenvolver entre Bolsonaro e Haddad. A subida do Haddad, somada ao eleitor do Bolsonaro silencioso, aquele que tem vergonha de dizer que vai votar no Bolsonaro. E mais a rejeição ao PT poderá sim levar o Bolsonaro a ganhar no primeiro turno. Que pode migrar todo mundo pro Bolsonaro. Tá muito longe ainda da eleição e as pesquisas são apenas um cheiro do que hoje nós vivemos. Daniel, e o Haddad já está em campanha de segundo turno. Ele tem dado várias entrevistas, inclusive já falando que convocou Ciro Gomes e Geraldo Alckmin para estar com ele no segundo turno em uma aliança contra Bolsonaro. Na prática, o que o Haddad já está fazendo é o seguinte: raspar o tacho, todo mundo contra Bolsonaro, e aí essa união, espera Haddad, vai levá-lo à vitória. Ele está numa arrogância, ele já está se falando no segundo turno. Ele já não é dos mais humildes, né? Agora, tu imagina, Mark... É um poste com orgulho, né? Sabe o que isso teria de positivo para de uma vez por todas as pessoas enxergarem quem é quem? É que se o PSDB apoiar o Haddad no segundo turno... E vai apoiar. Tá se desenhando para isso. O FHC diz isso. Só se ler o FHC. Eu não tenho essa convicção. Mas se isso ocorrer, que ninguém mais me venha com essa história de
que o PSDB é um partido de direita. É bom para clarear de uma vez por todas a realidade política que nós vivemos. Mas os extremos dominam as pesquisas eleitorais. Bolsonaro versus Haddad. O Haddad reuniu milhares ontem em Floripa, Florianópolis. Imagina, no Sul Maravilha. O Haddad conseguiu, Denier, passar a barreira do voto útil da esquerda, que estava com o Ciro Gomes até então. Aí quando ele se viabilizou, toda a esquerda se robusteceu em torno do Haddad. Essa eleição vai dar o que falar ainda. O Ciro vai... Espera o Ciro latindo. Imagina o Ciro no debate. Eu imagino os debates próximos. O Ciro vai virar o pitbull raivoso. Denier, mas pra provocar o ouvinte a sair da bolha dele, você que fica no Facebook achando que todo mundo que eu conheço vota no Bolsonaro. Veja só. Ou o contrário, né? Ou o contrário, mas veja só o PT, a força do PT no país. Quem que é o primeiro lugar ao Senado em Minas Gerais? Dilma Rousseff. Quem que é o primeiro lugar? Quem que é o primeiro lugar ao Senado em São Paulo, Denier? O Suplicy. Quem que tá concorrendo forte ao Senado do Rio de Janeiro? Lindbergh. Quem vai conquistar uma das 2 cadeiras ao Senado no Rio Grande do Sul? Paulo Paim. Aí tá a força do PT. Então, não ignorem. E não ignorem a bancada que o PT fará aqui no Paraná, puxada pelos votos da senadora Gleice Hoffmann. Então é o seguinte, não tira quem tá vivo pra morto. Porque o jogo da política ferve. Vamos para o intervalo aí, Terribas? Vamos pro intervalo. Terribas, solta uma vinhetinha da Dilma antes da gente ir pro intervalo. Uma vinheta da Dilma? Peraí, essa daqui é muito boa. Só uma antes do intervalo. Peraí. Cadê? Eu vou descer? A do Valdeci. Aqui, ó, peraí. Ou aquela me enganou. Gente, eu engasguei comigo mesma. Deixa eu cantar do Valdeci. Cara, do Valdeci é muito boa, peraí. Eu tenho que achar do Valdeci, peraí. A do Valdeci é muito boa. Em homenagem a quem lidera a pesquisa ao Senado em Minas Gerais. Tem aí, não, sumiu aqui. Sumiu a vinheta. Apagaram minha vinheta do Valdeci. Terribas, então você procura o papel do Valdeci, a gente vai pro intervalo e na volta tem a entrevista com o candidato Dionísio Marinho. Lembrando que você pode usar a hashtag Vota Paraná em qualquer rede social para você mandar sua pergunta, inclusive nos nossos Instagrams. Isso aí. DenianCC, o Terribas e Mark Souza. O Mark do Mark não é com K, é com C. Mark. E o Souza é com S, não é com Z. Não é chato de achar, né? Louco, velho. O Terribas lá, Terribas é uma palavra só, é o sobrenome do sujeito. O pessoal... O nome dele é Jonatas. Jonatas Mas E daí é Terribas, é tudo junto. Tudo junto. Então tá bom. E o meu é DenianCC. Procura aí, manda a hashtag e vamos fazer bombar. No próximo bloco tem o Dionísio. Já. Rick Mais Notícias. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. O entrevistado de hoje é o candidato Dionísio Marinho do PRTB, o tempo é de 20 minutos, segunda rodada de entrevistas, hoje nós vamos aprofundar a conversa, o tempo começa a contar agora. Candidato, muito bom dia, obrigado pelo retorno aqui à Jovem Pan. Mais uma vez, obrigado, Mark. Obrigado, Demian. Obrigado aí a Rick Mais. Muito obrigado. Muito bem. Dionísio, da vez anterior, nós conversamos aqui e você se apresentou como um candidato viável e capaz de fazer diferente. Não é o que mostra o levantamento das pesquisas conhecidas até agora. Depois da entrevista, alguns levantamentos foram apresentados e o senhor sequer pontua. Não aparece. A gente procura as suas atividades de campanha, não há atividade consistente, não tem mobilização, uma campanha muito tímida. Então, reitero a pergunta que fiz na abertura da entrevista passada. Por que entrar no jogo se a chance de vitória é mínima, para não se dizer nula? Muito bom dia a todos. Então, se eu fosse ficar em casa de braços cruzados, nada aconteceria, né? O que você tem hoje é uma polarização entre os nomes da política, que não tem nada melhor do que o Dionísio Marinho, eu não tenho a experiência de vida que tenho 60 anos de idade e sei que posso fazer diferente, até porque nós somos a opção, porque todos estão se digladiando no horário político, um ofendendo o outro, e até agora, talvez porque não seja assim insignificante ou porque realmente não tem um passado que se possa ser atacado. E dessa forma, Demian,
em Tocantins, um candidato ganhou com 5 segundos. Eu ainda estou fazendo campanha. Logicamente, não tenho aquela capacidade financeira que os grandes partidos, deixa-se claro aí que o fundo eleitoral que esses partidos têm é que está fazendo a diferença. Estão aí fazendo uma campanha muito grande, porém, fica claro para todos os ouvintes, com o dinheiro público, eles não estão botando a mão no bolso, não, é o dinheiro de todos nós, dos nossos impostos. Acredito sim que nesses últimos dias nós possamos fazer aí uma boa de uma pontuação e deixar claro uma proposta para que nós possamos colocar os nossos planos, os nossos projetos, para que o Paraná possa ser aí beneficiado. Eu fiz essa pergunta para o Piva, fiz para o candidato do PSTU e farei a todos os candidatos dos partidos menores que aqui estiverem. Você ganha vida como, Dionísio? De onde vem o dinheiro que te sustenta para os teus gastos pessoais? De onde é que vem o dinheiro? Você vive do quê? E trabalha com o quê? E de onde sai o dinheiro para parar a vida 2, 3, 4 meses para fazer uma campanha eleitoral que, na prática, não tem levado a lugar algum? Essa colocação de que a gente é pequeno, de que não tem a menor chance, coloca aí a imprensa toda do lado dos grandes partidos, até porque deixamos claros aí que a RIC tem sido democrática a ponto de nos convidarmos. Os outros partidos políticos têm aquela tal reforma eleitoral que beneficiou apenas a ele. Então, se coloca na imprensa, eles são mais conhecidos, talvez nesse momento estejam mais bem pontuados, porque eles estão expostos dia a dia. Mas se for comparar plano de governo, não tem nada melhor do que nós. Aliás, estão até copiando alguns pontos do qual nós havíamos defendido em 2014. Demian, eu hoje vivo às custas da minha mulher. Deixar bem claro, não tenho a menor vaidade, o menor constrangimento de deixar claro. Ele é funcionária pública, eu me dediquei e eu vivo, logicamente, aí de um aluguel que eu tenho lá de um imóvel e muito pouco eu gasto por conta de ter até o partido na minha casa. Não tenho o menor constrangimento de dizer para vocês que estou na política para fazer diferente e colocar o Estado do Paraná acima de tudo. Qual é a sua profissão, Dionísio? Eu estou na área de saúde há 19 anos. Eu trabalhei como representante de medicamentos, eu tive farmácia, fui presidente do Sindicato dos Proprietários de Farmácia e eu trabalho com consultoria política. Muitos dos partidos menores me procuram, eles não sabem fazer a parte burocrática e alguns desses me consultam até para poder estar aí colocando o seu partido no jogo político. O plano de se lançar governador pode ser entendido para fazer um nome, ter visibilidade e concorrer na eleição municipal, por exemplo, a buscar uma cadeira de vereador ou disputar, de repente, a prefeitura de Curitiba? Pode servir a campanha atual como trampolim, olhando para 2020? Vou aproveitar, vou deixar claro, em 2016 eu já não disputei a cadeira da vereança porque eu prometi aos candidatos que não faria isso. E já reitero novamente, agora 2020, novamente eu não concorreria a vereador. Eu não tenho esse tipo de pretensão, não é o meu objetivo, é colocar realmente o nome, colocar a discussão, colocar para quem precisa de verdade uma opção. Porque se o eleitor, aquele que está nos ouvindo agora, se nivelar por baixo, vai achar que são deuses que estão lá no centro cívico. Não tem nada disso. O que se dizia melhor de todos estava aí, foi preso, né? Infelizmente, passamos uma vergonha para o nosso grande estado do Paraná. Tivemos algumas ações contra eles, tão paradas, né? Temos uma lá de 2008, em que o nosso partido foi colocado como vítima, né? Nos usaram, o PRTB, na campanha de 2008. E agora também, em 2014, tem lá um processo que está parado. Infelizmente, é assim. Enquanto você tem aí a tal do foro privilegiado, os processos não andam. Então, o Dionísio está nessa realmente para ser a opção, viu, Demian? Nós não estamos nessa para brincadeira, não. Marcos Souza e os ouvintes. Denier, participam aqui, muita gente perguntando, candidato, reforçando a pergunta do Denier, não entendem o porquê que o senhor é candidato com a chance quase nula. Os eleitores querem saber o que o senhor tem a apresentar diferente, que o senhor fala que o seu programa é diferente, mas eles não viram nada diferente. Bem claro, está lá em geonisomarinho.wordpress.com e o meu blog, está lá o plano de governo. Eu já falava, agora estão todos aí falando em privatização de presídios, já falava em 2014, dá um Google, procura aí, está lá no YouTube. Eu falava aí
dos pedágios, eu falava que precisávamos fazer uma licitação internacional. Agora todos estão falando, parece que está dando voto, né? Mas não esqueçam que esse candidato pequeno que vocês estão aí se referindo, insignificante, já vem falando isso há muito tempo, que nós precisamos passar esse Paraná a limpo. E é por conta disso que eu não ia ficar em casa de braço cruzado, apenas olhando da televisão. Eu resolvi me levantar do sofá e vim à ação. O que mais, Mark? Deixa eu aproveitar aqui o ensejo de um outro tema. O candidato Dionísio Marinho, que é o nosso entrevistado na sabatina, citou aqui o caso dos pedágios. O pedágio sempre pontuou o debate eleitoral no Paraná. E agora nós temos um outro ponto, que é o incidente de abril de 2015, no confronto que houve entre sindicalistas, professores, servidores públicos e a Polícia Militar, quando da votação da reforma, digamos assim, da Previdência do Estado do Paraná. Como é que o Dionísio Marinho vê o que aconteceu lá em abril de 2015 no Centro Cívico? De quem é a responsabilidade daquilo? Qual é a sua posição a respeito daquele fato? Há tempo o Estado do Paraná vem gastando mal, vem gastando muito além das suas metas, né? Deveria ter aí mais responsabilidade e é por conta disso se fez o tal do ajuste fiscal, né? Você fez aí aquelas manifestações todas onde o funcionalismo público, principalmente o professor, foi muito agredido. Nós estamos aí preocupados por conta de que muitos partidos estão hoje com os grandes candidatos, com os grandes partidos, porque lá tem cargos políticos, lá tem cargos de comissão. E é isso que eu quero que o eleitor entenda. Não se nivelem por baixo, vocês estão me colocando apenas aí como um insignificante. Não é verdade. Isso pode ser mudado em questão aí de um dia ou outro, se pode aí num clique, tá em todos os smartphones. E é por isso, Demian, nós não estamos aqui brincando não, é para cortar cargos comissionados, do qual, porque nós estamos aí apenas com 2 partidos políticos, e para isso tem que ter coragem, porque vamos mexer num vespeiro muito grande. Não, mas a pergunta que eu fiz é objetiva. O confronto do Centro Cívico, qual é a leitura que o Dionísio Marinho faz do que ocorreu lá, de quem é a responsabilidade? Qual é a visão do Dionísio sobre isso? Porque você se diz, Dionísio, me permita chamá-lo de você se diz o diferente. Eu quero saber o que o Dionísio pensa do que houve lá no Centro Cívico. Nojento, Demian. Totalmente aquilo... Não, mas é nojento por quê? De quem foi a culpa? De quem foi a culpa? A culpa é de quem? Aquilo lá ocorreu por quê? Olha, isso com certeza foi de quem estava no governo, que ganhou a eleição e com muito dinheiro. Temos notícias extraoficiais de que ele gastou pelo menos 20 vezes do que declarou. Esse dinheiro veio das empresas que depois queriam receber. E o momento econômico nacional também não ajudou muito. E se precisou fazer esse ajuste, né? Acima de quem? Principalmente do funcionalismo público. Desculpa, o grande culpado disso é o governador que saiu. Ele é o grande culpado de tudo isso. É ele que tem a caneta em última instância, né? Mas teria havido confronto se tivesse sido respeitado, por exemplo, a barreira que foi posta pela Polícia Militar? Eu estou fazendo essa pergunta no seguinte: imaginemos o Dionísio, o governador, tem uma ordem judicial. Vou fazer a pergunta objetiva. Vamos tirar o Beto do palácio e vamos colocar o Dionísio lá. Tem uma ordem judicial de um interdito proibitório de que não pode acessar as dependências da Assembleia. O governo do Paraná cumpre a ordem judicial e coloca a PM lá. E a PM, numerosa, 1.000 e tantos homens, organiza uma barreira, inclusive com gradis. Os sindicalistas, professores, servidores públicos vão lá inconformados com a votação do projeto. E aquilo estoura. A questão é a seguinte: o Dionísio vai cumprir a ordem judicial, vai colocar a PM. Se alguém romper a barreira, o Dionísio, governador, manda descer a borracha na PM ou deixa invadir o prédio? A questão objetiva: o governador tem que tomar uma decisão na hora. O Dionísio se diz diferente. Qual seria a posição? A do Piva ontem foi a seguinte: não podia ter barreira lá. Qual é a posição do Dionísio? É verdade, Demian. A barreira ela era necessária naquele momento, mas o governador ficou lá no quarto andar, olhando lá de cima, daquelas janelas verdes, bonitas. Eu teria descido lá, Demian, eu teria conversado com eles. Não se pode se esconder atrás desses gradis aí, atrás da polícia. Eu teria enfrentado, sim, e não deixaria chegar nesse ponto, porque eu vou ser o governador que vai cortar despesa, não vou aumentar a receita. Ele preferiu aumentar a receita, infelizmente deu no que deu.
Estou do lado de todos aqueles que foram aí massacrados, infelizmente. Então, contra a polícia e a favor dos professores, é isso? Sim, em última instância, o governador é o comandante da polícia militar, né? A favor dos professores, sim. E não estou jogando para a torcida, não. Deixou-se chegar nesse ponto porque o projeto foi votado, porque se tinha a maioria na Assembleia Legislativa e se colocou goela abaixo de todo cidadão do estado do Paraná as medidas impopulares que foram aprovadas. E se o MST invadir uma propriedade? Aí, E houver uma ordem de reintegração de posse? O senhor usará a polícia para tirar as pessoas que ocuparem a propriedade ou vai deixar invadir? Porque daí eu tô pegando agora o ponto de vista porque a polícia agiu mal, no seu ponto de vista lá em abril de 2015. E se for numa propriedade rural, como agiria o governador Dionísio Marinho? Eu, como um candidato de direita, logicamente que nós vamos defender a propriedade. Ali são duas situações completamente diferentes. Tem pessoas infiltradas aí dentro desses movimentos sem terra, dos quais estão fazendo uma grande de uma bagunça nesse nosso Brasil, querendo colocar goela abaixo aquilo que eles entendem ser o correto. O correto é a decisão judicial. O juiz mandou, tem que cumprir. Marcos Souza. Denis, tenho aqui uma pergunta aqui dos ouvintes. Qual que é a sua principal proposta? Isso porque o PRTB em São Paulo, por exemplo, tem lá o Levi Fidelix, que é o candidato do Aerotrem. Ele só fala disso. Aerotrem, 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 Aerotrem. Qual que é a sua principal proposta? Você falou que tem um monte de coisa que copiaram e tal, mas a sua principal proposta é qual? Inicialmente nós estaremos, se for oportunizado, se o eleitor entender que nós somos a melhor opção, aquele que não está sendo atacado em momento nenhum na propaganda política, é colocar o projeto Gerar Paraná. Nós vamos criar em 4 anos 10 subcentros cívicos. Vamos interiorizar a administração pública, vamos levar a administração perto de quem precisa para dar agilidade, porque o governo do estado ele não tem muito no que investir. Nós temos apenas que deixar de atrapalhar para que o produtor, o empresário possa fazer com que se tenha ganho de capital, vem com lucro, e para isso tem que ter menos burocracia. Como é que o senhor conversa com a classe política do Paraná? Com quem é que o senhor conversa? Quem que é seu aliado no jogo partidário? Num eventual governo seu, o senhor negociaria com quem? Com quem o senhor tem proximidade, bom diálogo? Hoje nós temos apenas um partido conosco, né? O Republicano Progressista, o PRP, o 44, nossos amigos. Os demais partidos preferiram o conforto, né? Dos grandes partidos, dos atrativos, dos cargos comissionados, de grandes salários. É isso, infelizmente, os outros demais partidos estão acomodados lá no calorzinho, né? Do que lhe interessa. E é para isso que o eleitor tem que meter o pé na canela desse povo todo, fazer com que eles saiam de lá, porque dentro disso tem muito interesse envolvido. Eu me considero um candidato desprendido de qualquer tipo de interesse econômico, somente fazer o Estado andar, e andar cortando cargos. Se tiver que negociar com a Assembleia, olha, vai ser muito difícil essa negociação, porque nós deveremos colocar sempre o interesse coletivo acima do interesse pessoal, Demian. Quem que é o seu vice-candidato? O meu vice é um empresário da cidade da Araucária, Eliseu Palmanari, um empresário que fornece o caulim. Caulim é um barro, para muitos é uma sujeira, para ele é um produto muito utilizado aí nos porcelanatos, nas porcelanas. Esse é Eliseu Palmanari. É um empresário, o seu candidato a vice. É um empresário da Araucária muito bem sucedido. Como é que o senhor pretende fazer para conversar com os sindicatos? Como é que o senhor comandaria uma conversa com a APP Sindicato, por exemplo, que fosse lhe cobrar reajuste salarial? Eu estive lá na APP com muita coragem, fui sozinho, fui muito bem tratado, só tinha água. Estão sentindo lá, acredito que também agora essa desobrigação das contribuições sindicais, né? Só tinha água, mas o pessoal me tratou bem. E o pessoal está pensando, claro, na reposição da database que sequer foi concedida nesses últimos anos. E também quero dizer, o governo federal, daí vem a minha esposa, ela também não tem tido aumento há muito tempo, Demian. Infelizmente, estamos passando por um momento difícil que, se for dar um aumento em que não se possa cumprir, você está quebrando o Estado e está gerando dívida, né? Marcos Souza e os ouvintes. Ainda participam sobre a questão da tecnologia. O Fábio Scraba pergunta se você for eleito vai fazer uma gestão baseada no Google ou vai ficar no modelo fordiano. Pergunta difícil, né? Não podemos fechar os olhos, né? E se veja, Marco, eu tenho conversado com muitas pessoas e poucos sequer conhecem o tal do Watson, né?
Ninguém quase ouviu falar da plataforma da IBM. É alguma coisa muito avançada da qual, se fecharmos os olhos, começaremos a ver que não adiantou nada essa briga do Uber com todos os taxistas, né? A tecnologia, ela veio para vencer e ela está desempregando muita gente. E para isso nós temos que acompanhar essa modernização tecnológica para podermos fazer com que também aquele que perdeu o emprego possa vir para o mercado de trabalho tendo oportunidade de estar sendo reciclado. Confesso aqui, estou até falando para todos vocês, enquanto conversamos, muitos estão aqui mexendo nos seus smartphones, no seu notebook. Bacana isso, estão conectados com o mundo inteiro. Não tem como fechar os olhos para tanta modernização. Privatizações, o senhor vai privatizar a Copel? Veja, a Copel está aí praticamente 48%, 49% já com controle acionário, né? E o pessoal quer lucro. É lógico que quem bota dinheiro ali, compra as ações, ele quer receber algo em troca. Infelizmente, nós temos aí este custo altíssimo para o empresário, que é, na sua planilha de custo, a energia elétrica, e ele está penalizando, está tirando a nossa competitividade por conta de nós sermos um grande exportador de energia elétrica, mas aqui no Paraná, infelizmente, a nossa energia está muito cara. Eu precisaria aí tentar recuperar novamente o controle acionário e essas ações estão aí à disposição na Bolsa de Valores. Então o senhor não fala em privatizar, o senhor fala em estatizar a Copel, seria isso? Demir, eu fui, na minha época, quando iniciei na política, eu tinha terminado a faculdade de economia, me considerava um grande privatizador, né? Depois você, com o tempo, vai vendo aqui, de tempos em tempos, o Estado, ora, ele investe e outra hora ele se afasta. E esse momento, na Copel e na Sanepar, nós temos que estar com o controle acionário e possivelmente, quem sabe, até comprando um pouquinho mais dessas ações, porque o preço desses dois bens que são aí naturais estão muito caros e nós estamos perdendo competitividade, infelizmente. Marque, mais uma. Olha só, Daniel, os ouvintes perguntando aqui sobre a questão da saúde no interior do estado. Como resolver o problema dos hospitais do interior que não funcionam? Marco, eu falei, eu tenho 19 anos aí da área de saúde, desde da propaganda médica, dono de farmácia, eu conheço bem como é que funciona. O especialista, ele gasta muitos anos da sua vida entre a graduação, entre o mestrado, o doutorado, residência, e ele quer ganhar bem. Não sou contra que ele ganhe e ganhe consultas caríssimas. Ele tem junto consigo esse estudo todo que ele acumulou nos anos, né? Então eu quero levar para o interior os médicos especialistas. Temos que fazer a linha médico especialista, levando principalmente o gastroenterologista, ortopedista, levar o cardiologista para nos desafogarmos dessas filas. Porque o que vemos hoje são aí os pacientes tendo que vir nos grandes centros, tendo que dormir em casas de passagem, passando risco nas estradas para ter atendimento. E eu quero levar e desafogar toda esta fila que está aqui no Angelina Carol e no Hospital do Rossio. E como levar? Pagando mais um pouquinho para esses especialistas, né? Contratando esses especialistas para que eles possam fazer essa linha e indo lá nas cidades nas quais tem esse estrangulamento aí com grandes filas de médicos que podem dar essa consulta no próprio local. Muito bem, o tempo aqui na rádio esgotou. Quem quiser ouvir mais, conhecer mais das propostas do Dionísio Marinho, pode ligar daqui a pouquinho, 8h15 mais ou menos, na tela da RIC TV Record. Muito obrigado pela atenção com o ouvinte da Jovem Pan, Dionísio. Muito bom dia, Paraná. Muito obrigado pela atenção. Vamos lá, é 28. Muito bem, Terribas, toca o intervalo, na volta tem mais RIC, mais notícias. RIC Mais Notícias. Agora 8h12, nós estamos de volta para te contar que um novo questionamento começou a ser feito no debate político. O futuro presidente pode dar um indulto de perdão de pena para Lula? Segundo o advogado especialista em direito constitucional, Eduardo Seino, o presidente pode sim tomar essa medida, mas ele alerta que a decisão pode ter interferência do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu no ano passado, quando foi suspenso o decreto do presidente Michel Temer no indulto de Natal. O presidente da República tem o poder sim para conferir indulto de forma individual ou coletiva para quem ele quiser, inclusive para o ex-presidente Lula. Esse entendimento funda-se em uma compreensão superficial da nossa Constituição. Qualquer decreto que conferisse indulto poderia ter sua constitucionalidade questionada no STF.
como aconteceu com o último decreto natalino, promulgado no final de 2017 pelo presidente Michel Temer, que conferiu indulto coletivo. Nesta ação, o ministro relator, Luiz Roberto Barroso, suspendeu o benefício, dentre outras discussões, enfim, que aconteceram no processo, para condenados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Seguindo esse entendimento do ministro Barroso e também do Ministério Público Federal, entendo que um eventual indulto para o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seria inconstitucional. E depois dessa polêmica, o concorrente do PT ao Planalto, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que, caso seja eleito, não vai dar indulto a Lula. Segundo ele, o ex-presidente preso aqui em Curitiba desde abril não quer sair da cadeia por meio de um decreto presidencial, mas por reconhecimento do que ele chamou de um erro do judiciário. Haddad disse isso em uma entrevista à rádio CBN ontem e disse que espera que Lula seja absolvido no STF, mas questionado pelos âncoras da então emissora, disse que não vai dar indulto a Lula caso seja eleito. Agora 8 horas 14 minutos e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, rebateu as acusações do candidato Jair Bolsonaro, que reacendeu a polêmica sobre uma possível fraude nas urnas eletrônicas. No último domingo, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que a possibilidade de perder a eleição na fraude para o candidato do PT, Fernando Haddad, é concreta por causa da ausência, do voto impresso. Por causa dessa afirmação, Rosa Weber afirmou na tarde desta terça-feira que as urnas eletrônicas são absolutamente confiáveis desde a implantação em 96. Até hoje não foi comprovado nenhum caso de fraude. Para Rosa Weber, é importante frisar que os equipamentos passam por auditoria. Todos nós temos que repisar e repisar. É que elas são auditáveis. Em 22 anos, temos 22 anos de utilização de urnas eletrônicas. Não há nenhum caso de fraude comprovada. Né? As pessoas são livres para expressar a própria opinião, mas quando essa opinião é desconectada com a realidade, nós temos que buscar os dados da realidade. Eu posso te dizer que, para mim, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, as urnas são absolutamente confiáveis. Eu tenho muita tranquilidade. O nosso corpo de servidores trabalha, dos nossos técnicos, com uma dedicação. Ninguém vai lá para ver se de fato, porque parece que há uma confiança. A presidente do TSE lembrou que nas últimas eleições presidenciais, em 2014, o PSDB pediu uma auditoria depois que o senador Aécio Neves foi derrotado por uma pequena margem de votos pela presidente Dilma Rousseff. Nas últimas eleições presidenciais, houve uma desconfiança, o partido, que no caso não saiu vencedor, expressou, requereu, o TSE abriu todos os dados, depois de um ano se constatou, de fato, não houve nada. Na segunda-feira, o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também rebateu as declarações de Bolsonaro e afirmou que as urnas são abertas para auditagem para o Ministério Público, OAB e para todos os partidos 6 meses antes das eleições. Toffoli ainda afirmou que Bolsonaro sempre foi eleito por meio desse equipamento. Portanto, reacendeu, principalmente nas redes sociais, o debate se a urna eletrônica é confiável ou não. Agora, 8 horas 16 minutos. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço especial para Sandra Watanabe. Ela é odontopediatra, trabalha aqui na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. E lá no consultório dela, os pacientes chegam e escutam a Jovem Pan. E daí já ficam lá com a gente. Ela é fã do programa e nos escuta todos os dias. Diz que debate com a gente lá do outro lado do rádio. Isso eu concordo, isso não concordo. A Sandra Watanabe, obrigado pelo carinho da audiência e pela propaganda. Todo mundo que chega lá, ela fala, tem que escutar a Jovem Pan. Obrigado, viu, Sandra? E é legal isso, a pessoa concordar e discordar de algumas coisas. Isso é o que faz a democracia, né? Exato. É legal, inclusive, quando discorda, que daí a gente debate, apresenta novas ideias e todo mundo sai maior disso tudo. Agora, 8h17, hoje, portanto, o entrevistado da vez foi Dionísio Marinho. E amanhã, quinta-feira, quem será o candidato da vez? Amanhã a gente recebe a Cida Borghetti do PP. E aí, para você que perdeu aqui as entrevistas dessa rodada, você pode acessar agora o riquemais.com.br/Jovem Pan. Lá estão salvos todos os vídeos. Então, todas as entrevistas, todos os dias, você pode acessar aí o Rique Mais e assistir na íntegra o programa, tá? Ele fica salvo lá, é o nosso podcast.
Então amanhã tem a Cida Borghetti. E na sexta-feira, fechando aqui essa rodada, tem a Priscila Ibarra Guimarães do PCO. Semana que vem, segunda-feira, já abre aí a semana com o Jorge Bernardi da Rede. Depois tem o Ratinho Júnior na terça-feira do PSD. E na quarta-feira, dia 26, o João Arruda do MDB. Fecha aí a segunda rodada. Lembrando que você pode colocar em qualquer rede social a hashtag Vota Paraná e mandar pra cá a sua pergunta. Tem o patrocínio da Anila. Tudo fica muito mais gostoso com produtos Anila. Tá certo. Então, 8h18, vambora, Tê. Vambora. Amanhã a gente tá de volta cedinho, 7h30 da manhã, depois do horário eleitoral gratuito. Até lá. Tchau. Tchau. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila. Tudo fica mais gostoso com queijos Anila.